Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Estação IFB. No episódio de hoje, vamos falar sobre a ascensão dos Book Talks. Eu me chamo Kailane, sou estagiária aqui na diretoria de comunicação e faço jornalismo. Hoje eu estou usando uma blusa vinho, argolas e a minha cor é parda. Para falar sobre os Book Talks, hoje nós chamamos a convidada Jéssica Lagos. Jéssica, você poderia fazer a sua autodescrição? Claro. Eh, eu sou uma mulher de estatura média, meu cabelo é longo, ondulado, eu estou usando uma blusa vinho e eu estou usando argolas douradas. Minha cor é parda. Para aqueles que nos escutam, hoje nós vamos falar sobre os Book Talks. E se você não sabe o que isso significa, Book Talk é uma comunidade presente no TikTok, onde leitores indicam e falam muito sobre livros que estão em ascensão nas livrarias. O TikTok surgiu em 2017 aqui no Brasil, mas ele ganhou uma popularidade muito grande em 2020, devido ao isolamento social. E se você é daqueles que adora comprar livro em livraria, que diz sucesso no TikTok, você sabe do que nós estamos falando. Eh, os livros eles tiveram um ciclo muito grande de febres e sucessos, desde Harry Potter, de J.K. Rowling, nos anos 2000, até a ascensão dos livros de Colin Hoover no ano anterior. E hoje a Jéssica está aqui para falar sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o BookTok. Jéssica, uma pesquisa falou que 46% dos estudantes leem de 2 a 4 páginas dos documentos enviados pelos professores. Você acha que essa ascensão do BookTok pode ser benéfica para os jovens voltarem a ler? Primeiro eu queria agradecer pelo convite para estar aqui falando desse assunto que é muito relevante para as bibliotecas, para os leitores brasileiros. E, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre a perda de leitores nos últimos anos, né. A gente tem a pesquisa do, Retratos da Leitura no Brasil, que é uma pesquisa feita de tempos em tempos, que mostra os hábitos de leitura dos brasileiros. E a gente percebe que nos últimos anos o Brasil perdeu bastante leitores, né, mais de 4 milhões de leitores, o que é meio grave, assim, né, se a gente considerar. E isso a gente pode atribuir muito à questão das redes sociais, né. Hoje em dia, as redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, o TikTok, eles acabam competindo pela nossa atenção, o tempo livre que a gente tem acaba sendo direcionado por essas redes sociais, e a atividade da leitura, que ela é uma atividade mais introspectiva, é uma atividade que necessita bastante atenção, é uma atividade que você precisa estar ali imerso, né, na história do livro, ela acaba perdendo, não é uma competição justa, né, a gente precisa, eh, enfim, colocar isso. Eh, mas, depois da pandemia, né, que foi justamente quando o BookTok, essa comunidade, teve sua ascensão, mostrou que isso também tem um outro lado, né, nem tudo é ruim, vamos Sim. dizer assim. São os 2 lados da mesma moeda, né. O TikTok, ele traz essa facilidade de produção, de acesso, vídeos curtos, mas ele também traz esse lado de indicação. Igual teve aquela influencer estadunidense que fez o livro, do Brás Cubas Memórias Póstumas de Brás Cubas. voltar com tudo. Uhum. Tanto que pessoas do Brasil não tinham conhecimento desse livro e foram descobrir como ele era, como ele é interessante, como ele é, digamos que, revolucionário para a época que ele Sim. foi, publicado, agora, por essa BookTok. Então é muito interessante que, a plataforma ela exige uma certa atenção, mas ao mesmo tempo ela traz um benefício. Sim, são recompensas instantâneas, né.
E eu acho que isso está sendo observado, isso está sendo combatido de alguma forma, né, nos últimos tempos, até com a questão da gente limitar o uso dos celulares, nos adolescentes, porque realmente causa uma certa um imediatismo, né, Sim. e o que é o oposto do que ler um livro é, né. É, porque o livro em si, ele demanda muita atenção, um conhecimento. Às vezes você volta uma página que você não conseguiu entender. Isso. Então, essa questão de se distanciar um pouco das telas, ela é muito benéfica. Hum. Porque a pessoa, ela foca, ela entra num universo novo. Igual eu lembro quando o Harry Potter lançou, que as pessoas andavam na rua, correndo risco de, sei lá, ser atropelada, por causa de estava lendo o livro do Harry Potter. Sim, sim. Então, assim, eu acho que é muito importante esse retorno dos livros e dessa ascensão dos livros, para as pessoas voltarem a ler, voltarem a consumir. Sem contar que ajuda muito no vocabulário, tanto Sim. para uma fala, tanto para uma escrita. Uhum. É, a leitura tem suas contribuições que são inúmeras, né, para a formação crítica, né, das pessoas. E como a gente, né, já estava conversando, o BookTok é um fenômeno que foi observado, né, está sendo observado pelo mercado editorial também, né, porque o que acontece ali? Os vídeos, por serem curtos, eles precisam ter um apelo, né, para Sim, ele precisa engajar, ele precisa chamar a sua atenção. Então, o que acontece nessa comunidade, né, com essa hashtag, né, que é uma hashtag postada ali no TikTok, que é mundial, então você possa se não houver a barreira da língua, né, ela pode ser vista em qualquer lugar do mundo, né. sim, Então, as pessoas postam essa hashtag e o que é visto é que as pessoas fazem recomendações, né. sim. E, claro, no estilo dos vídeos curtos, que são recomendações muito emocionantes, recomendações, falando sobre plot twists, né, que são reviravoltas nos livros, finais muito comoventes ou até alguns assuntos mais delicados ou assuntos mais que apelam para a diversidade. Então é assim que as pessoas capturam a atenção dos leitores, né. Às vezes uma pessoa que tá ali no TikTok, ela não tem tanta familiaridade com a literatura, acaba por, né, questões de algoritmo sendo direcionada para um vídeo desse, eh, ela acaba tendo sua atenção capturada, porque aí a pessoa que, né, o influencer, né, que tá ali no papel de dizer que aqui gosta daquele porquê que ele gosta daquele porque você deve ler aquele livro, ele captura a atenção e aquilo, uma coisa leva a outra, essa comunidade acaba, sendo movimentando muito, né, você já citou aí livros que acabaram virando sucesso, né, e, tá sendo algo que eu diria que sim, né, que tá levando mais jovens a ler, né, e ressuscitando coisas que alguns livros que já foram publicados, de repente, em anos anteriores, né, sei lá, o livro da Colleen Hoover, que é um dos maiores símbolos desse BookTok, né, o Assim que Acaba, ele foi Sim. publicado em 2014, né, e foi a alcançar o topo das paradas depois Dois de mil 2020, né. 2020, 2022. Eu lembro que ninguém conhecia a Colleen Hoover, e foi uma ascensão, assim, meio que imediata. Igual você falou, as editoras elas estão contando com o TikTok como a galinha dos ovos de ouro. Então, assim, essa tendência, essas publicações, essa produção de vídeo que os influencers fazem de "Ai, você viu tal livro? Ai, tá vendo aqui? Aconteceu tal coisa e o plot é este". Então eles criam essa curiosidade, fazem o leitor ir atrás desse livro para descobrir o que que aconteceu por causa do vídeo, por causa do BookTok. Sim. Então, o livro da Colleen Hoover, esse que você falou, É Assim que Acaba, ele foi um sucesso viral no TikTok. Uhum. E eu lembro de livrarias lotadas atrás desse livro, tanto que a Colleen Hoover escreveu uma sequência por causa dos fãs que vieram por causa do TikTok. Sim, sim.
E existem outros autores também que foram muito aclamados graças ao sucesso do TikTok, como a Rebeca Yarros, Uhum, que é a escritora de Quarta Asa, hum, que a gente até comentou, que pegou o TikTok como o seu público-alvo. uhum. Você pode me falar mais sobre como que funciona essa estratégia? Olha, hoje, o que a gente observa é que o mercado editorial, ele percebeu que o público demográfico, né, que consome o TikTok, ele é uma palavra talvez clichê, mas muito influenciável, né. E as pessoas acabam realmente comprando os livros e é um novo tipo de boca a boca, né, porque um vai passando para o outro, e aí de repente, aquele livro, que partiu de uma influencer que fez um post no TikTok ou que fez um tweet, de repente, né, aquilo ali acaba viralizando, né, e a partir dessa viralização, um livro que às vezes poderia não ser conhecido por ninguém, acaba sendo esgotado em todos os lugares. Então, o mercado editorial que sofreu muito, né, com as redes sociais, eu acredito que talvez ainda, né, tenha sofrido esse impacto, mas a gente já vê movimentos nos últimos 2 anos, pós-pandemia, a gente já vê que tem um movimento de recuperação que, pelo menos ao redor do mundo, em outros países a gente vê que houve um crescimento nas vendas, né, dos livros Sim, físicos livros físicos, tanto físicos como digitais, que sofreram muito, né, com a questão das redes sociais. Então eles estão enxergando nessa comunidade uma forma de trazer mais pessoas que comprem, né, os sim, livros e que falem sobre eles, né, porque a questão é que você criou um espaço onde as pessoas querem fazer parte da conversa, né, o sim. importante é você fazer parte. Então, tá todo mundo falando sobre, como você disse, a Quarta Asa. Eu também quero fazer parte, eu quero falar sobre esse livro, e quanto mais se fala sobre esse livro, mais conteúdo é gerado em cima do livro, então a gente tem reviews, a gente tem pessoas elencando seus livros favoritos, seus personagens favoritos, então isso gera todo uma discussão e que todo mundo quer fazer parte, o que eleva as vendas e lógico, o mercado editorial, né, as editoras, elas querem vender livros, né, Sim, então é uma estratégia você, por exemplo, contratar influenciadores para falar sobre os livros e na linguagem, né, da comunidade ali, e, né, não existe hoje, talvez exista, mas a maioria das editoras tem que ter uma presença online, né, é sim. muito importante. É uma estratégia que eles criaram, tanto assim, igual você falou, tem muitos livros que foram esquecidos, que foram revividos, igual eu vi uma moça falando no TikTok que ela nunca tinha ouvido falar do Marcelo Rubens Paiva, que é o escritor de Ainda Estou Aqui e outras diversas obras, que ela descobriu como que existia esse livro devido ao filme e devido a outro vídeo no TikTok. Então, assim, tem trazido muitos leitores para a literatura brasileira, que muitos têm esse pré-julgamento de achar que não é muito bom, igual a, livros internacionais, mas está trazendo esses leitores de volta para eles entenderem que a literatura brasileira ela é sensacional. Temos tesouros nacionais aqui. Uhum. Temos Rafael Montes com diversas publicações, livros excelentes. Tanto que o TikTok promoveu uma loja física em São Paulo no último ano Hum, para distribuir livros. Livros como esse do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui, né? Temos livros de Uma Família Feliz, uhum. do Rafael Paiva, ou do Rafael Montes, perdão. Então, assim, é muito importante que a plataforma também promova os livros das localidades dos leitores, porque traz de volta. Uhum. É o que eu queria saber para você, com você, né? Quais são as estratégias que as bibliotecas físicas estão tendo para trazer esses leitores que estão sendo influenciados pelo TikTok? Claro, claro. A biblioteca, no geral, ela tem esse papel de mediação, né, então é importante que os bibliotecários, né, os responsáveis, estejam também antenados no que está rolando no meio jovem, no meio, as tendências editoriais. Então, é interessante que se criem, enquanto espaço de mediação, né, lugares para trocas, né, porque o que a gente vê
e que atrai as pessoas é justamente isso. As pessoas elas querem falar também, elas não querem só ler o livro, né, elas querem Sim. falar sobre isso. Elas Então querem essa realmente essa troca, né, de você falar sobre um personagem e ver outra pessoa que tem outro ponto de vista e falar: "Ah, eu sim, não acho que aquele personagem era legal. Eu acho que a sim, autora podia ter, explorado ele mais ou explorado ele menos". Então é uma troca muito interessante que as pessoas que são responsáveis por bibliotecas têm que estar antenadas. sim. E o ideal é que esses livros, estejam expostos, né. Se você está vendo ali que tem uma tendência, que a gente, né, pode observar a lista dos mais vendidos, ou do que está sendo mais discutido, né, nos espaços online, a gente observa se aquilo está em consonância, né, com o nosso público também, porque a gente não vai, Sim. criar recomendações, né, de livros que não têm a ver com o nosso público, né, e onde essa biblioteca está, né. Então assim, o interessante é que esse espaço primeiro, né, promovam, livros que estão, né, nas tendências para atrair as pessoas, né, como uma forma de: "Olha, a gente sabe que isso está sendo discutido e a gente tem esse exemplar aqui, é interessante, vem dar uma checada". E a partir disso, depois que, você capturou a atenção desse leitor, você oferece outras opções, É, que para que ele talvez sejam fique também, se né. aprofunde, para que isso vire uma leitura, mais aprofundada, né. Ou oferecer também, como eu disse, espaços de troca, clubes do livros, rodas de conversa, onde as pessoas possam discutir sobre os livros que elas leram, né, os pontos, né, de discordância, os pontos de concordância, e enriquecer aquilo, né. Que aí a gente já expande, já sai da questão do imediatismo, né, dos vídeos curtos e torna aquela aquisição daquele conhecimento, daquela experiência muito mais rica, muito mais duradoura, né. Igual você falou sobre a questão de clubes do livro, essa questão de troca. Tem um projeto do IFB que eu achei particularmente muito interessante. Eu sou uma leitora de ler 3, 4 livros por mês, então eu achei muito interessante. É o Booktuber por um dia. Hum, É muito interessante. Eles fazem vídeos com diversas pessoas, professores, alunos, eh, funcionários e tudo mais, pegando livros, os livros favoritos deles, livros que eles acharam interessantes e trazendo frases, desses livros. uhum. Igual eu participei de um e eu lembro de falar sobre o livro do Pequeno Príncipe, que foi Ah, o sim. primeiro livro que eu li. Hã. Eu falei sobre a frase: "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas". Ah, esse é uma clássico. É uma frase, assim, maravilhosa que, impactou a minha vida e eu acho que eu tinha uns 12 anos na época. Uhum, Então, eu acho que essas iniciativas tomadas são muito interessantes. uhum. Lá no Campo São Sebastião, onde você trabalha, tem alguma iniciativa para trazer essas ideias dos estudantes? Olha, talvez não similar ao Booktube, mas a gente tem um clube do livro lá, ativo, que é o Clube dos Leitores Anônimos. É é conduzido por uma professora da área de letras, né, e, ela faz essa curadoria e ele, reúne os estudantes ou participantes, né, de tanto ensino médio, de outros níveis, para discutir sobre esses livros. É uma curadoria bem interessante, então tem, talvez não sejam os livros que estão na moda no TikTok, né, mas são livros muito relevantes, eu acho que são livros que são discutidos, né, em vários espaços, né, o Hibisco Roxo, acho que talvez você já tenha ouvido falar, que já foi discutido, Torto Arado também, que é um livro bem conhecido aqui da literatura brasileira, né, que nos últimos anos também ganhou bastante notoriedade, foi muito discutido nas redes, né. E, enfim, outros livros que são relevantes, para, enfim, formação do leitor e para discussão de outros assuntos, porque a literatura também ela acaba, eh quando um livro é bom, ele é interessante, ele vai trazer outras reflexões, né, sobre o ambiente, sobre o tempo em que a gente vive. Então, Sim. acho que a iniciativa principal nesse sentido de, trazer os estudantes lá é o Clube dos Leitores Anônimos.
Não, eu adorei esse nome, Clube dos Leitores É um pouco Anônimos. romântico também. Sim. Uma coisa que você falou que eu achei bem interessante é sobre a questão do número de vendas. Uhum, Muitos dos livros, para eles serem considerados best-seller, eles têm que passar por 5.000 cópias vendidas na semana. uhum, E aí o New York Times é um dos responsáveis para uhum, poder consagrar esse livro um best-seller. uhum, A Colleen Hoover, depois dessa explosão ascendente no TikTok, ela teve 2 livros, ou foram 3 livros declarados best-seller. uhum. E eu queria saber de você, eh, se você acha certo esses critérios usados para os best-sellers, se você acha que ele merece, assim, essa nomeação. Entendi. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação, né, o best-seller eu acho que é muito uma construção de mercado, né, não é de agora, né, isso já vem de muito tempo, em que vão aplicadas diversas estratégias de marketing e, claro, eu não estou tirando o mérito da obra, né, mas, enfim, é uma construção editorial que vai colocar aquela obra ali e uma coisa vai impulsionar a outra, né, o fato dele aparecer numa lista de best-seller ele já vai impulsionar muito mais a venda daqueles livros. E eu digo que a gente está num momento de transformação, porque, eh, um livro ali para estar no best-seller, às vezes ele não precisou de todo esse esforço, né, editorial, de toda essa infraestrutura que as editoras antes tinham, né, para alavancar, catapultar esse livro, e ele vem às vezes de, como eu disse, de um post no TikTok. Sim. Igual teve uma autora, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É a coreana, Han Sim, Kang, da vegetariana. sim, Eu tinha diversos um livros que ela já tinha publicado, e aí depois que ela ganhou o Prêmio Nobel que o povo foi lembrar da existência dela, e aí foram conhecer o livro, tanto que agora se você for numa livraria, ele vai estar lá, sucesso no TikTok, ganhadora do Prêmio Nobel. nossa, é, Então, assim, uma mulher que já tinha toda uma carreira, uma trajetória de livros, de escrita, só foi ganhar reconhecimento depois de ganhar um prêmio. sim. E eles adicionaram esse selo, né, o sucesso do TikTok ele é interessante, porque, acho que a maioria dos sites varejistas na verdade a gente tem quase que um monopólio hoje, né, de site o varejista de venda de livro, porque a gente observou que também que foi uma das coisas que aconteceu, eh, já vinha acontecendo pré-pandemia, mas na pandemia se intensificou, foi o fechamento Livrarias. das grandes livrarias, né, a gente teve a Saraiva, a Cultura, Sim, acabou que sobraram poucos grandes varejistas, né. sim. Mas os sites, né, você entra nos sites e já tem lá Um o li o título já é título isso, já é tal Sucesso no livro, sucesso TikTok. no TikTok, e em grande, nível aquilo vai estar entre os mais vendidos do site. Sim, E nas próprias livrarias, eu já tenho entrado em algumas livrarias que já, o layout da livraria ele já está organizado de uma forma que, os destaques das redes sociais eles estão ali em evidência sim, eles dentro da colocam bem na livraria. entrada da livraria. É Isso. igual um exemplo que a gente pode pegar, são os livros de Bridgerton. Ganharam uma fama enorme devido à Netflix, mas se você for numa livraria, tá lá a capa dos atores da Netflix, sucesso na Netflix e sucesso no TikTok. É. Então, assim, é um livro de época, um livro que já tem anos de publicação, mas que a galera só foi descobrir depois dessa abrangência que o TikTok traz, com outras plataformas como a Netflix, como, a Prime Video, por exemplo. Uhum. São muitas possibilidades de divulgar esse livro e é isso que tá atraindo os leitores, são séries, são filmes. É um processo que se retroalimenta, né, porque, eu estava falando sobre a questão dos best-sellers, né, você tem ali um livro que ele estava um pouco esquecido, e aí, de repente, um influenciador a gente tem que falar sobre esse papel do influenciador, que nesse caso eu diria que é algo positivo, né, ele influenciou outras pessoas a ler, né, então eu acredito do fundo do coração que seja uma atitude boa, positiva, né. Sim, O influenciador falou daquele livro, né, como, eu acho que a gente já citou do caso do Machado de Assis, né, que sim, a influenciadora citou,
fez um vídeo sobre Machado de Assis e acabou esgotando as vendas do livro nos Estados Unidos. E aí, o mercado editorial observa aquilo ali, eh, faz uma ação de marketing em cima daquilo, o livro acaba, né, sendo muito mais sucesso, e aí outras mídias, outras formas de arte acabam também vendo uma oportunidade de, expandir mais, né, que você falou aí de Bridgerton, o próprio Assim que Acaba, que foi, Virou eh, filme. virou filme, não sei se vai ter uma continuação, mas Ah, eu acredito que não. é, devido a certas coisas, né, que a polêmicas off câmera, né, Polêmicas off. mas, tem outros, né, que acho que recentemente eu tenho visto que tem um thriller, eu acho que chama A Empregada, não sei se eu já ouvi falar. Sim, tá Ele todo já mundo falando foi desse livro vendido no os TikTok. direitos também para virar filme, eu não sei se filme ou série, mas aí acaba uma coisa tá levando a outra, porque hoje a gente vive num momento de democratização disso, né. Tanto no TikTok que as pessoas veem uma oportunidade. Agora você não precisa ser, tão fazer parte de um clube fechado para você fazer sucesso, né. Você É, pode conseguir, de repente, né, ser lançado, ter a sua obra vista por pessoas, sem toda essa produção que era necessária, né. Hoje você pode se autopublicar na Amazon, né. sim, Em outras plataformas como o Wattpad, né, que é uma plataforma que é de muito conhecido por fanfiction, mas sim, também tem livros sérios lá, né, que viraram sim. foram, eh, as editoras compraram os direitos e relançaram, né, depois como livros, né, eh Nossa, mas o Wattpad ele foi um surto coletivo. Os adolescentes todos publicando fanfic e histórias e tudo mais, assim, em massa. sim, E aí, hoje em dia, a gente vê que esses adolescentes estão adultos e todos migraram pro TikTok. sim. Mas o Wattpad ele ainda funciona, né, mas o que eu penso também é que isso é bom, democratizar é bom, porque você tira, o monopólio de certas das próprias editoras, né, de dizer quem é que vai fazer sucesso, quando vai fazer sucesso, quanto sucesso vai fazer. Sim, Agora, tá em jogo, né, tá no ar. Vai depender talvez da sorte, do algoritmo, de várias coisas para um livro fazer sucesso. Então, pessoas tá aberto a qualquer pessoa pode ter o seu livro ali, fazendo sucesso. Então, eu acho que essa democratização também acontece nos outros níveis de arte, né, porque com os streamings, né, que muitas coisas diferentes acabam sendo produzidas e vem desses livros também, né, que saíram do TikTok, livros diferentes, livros que a gente talvez não ouvisse falar, livros brasileiros, né, o Tudo é Rio, que surgiu muito do debate online, né, e hoje é um dos sim. livros mais vendidos na lista da Amazon. Não, igual você falou, tem a Clarice Lispector também. Muitos jovens brasileiros, você fala: "Ah, Clarice Lispector", quem? A pessoa fica perdida, não sabe quem é. Uma escritora famosíssima, com poesias e textos maravilhosos e a pessoa tá começando a descobrir agora. Uhum. O TikTok ele é bom, essa influência ela é benéfica, mas ela também tem partes que não são benéficas, igual você falou, é uma comunidade muito influenciável e às vezes as pessoas acabam se decepcionando com os títulos que elas compram por causa do TikTok. Você acha que tem alguma estratégia que a pessoa possa ter para não ser decepcionada pelo livro que ela comprar? Olha, eu acho que para qualquer livro, não precisa ser recomendação de TikTok, isso é um risco real. Sim, Você pode se decepcionar com uma recomendação. O que acontece é o seguinte, como eu disse, são vídeos curtos, né. Então, num vídeo ali de 1 minuto, o influenciador ele vai dar o nome para capturar sua atenção. Então, o que vai acontecer é que às vezes ele vai te vender o livro, o melhor livro da sua vida. Se você tem que ler esse livro, porque ele vai ser o melhor livro da sua vida. sensacional. Você não vai se arrepender, enfim, né, eu li esse livro e mudou a minha vida, enfim. E, você vai acabar se decepcionando, porque de repente tem uma grande chance daquele não ser o melhor livro da sua vida. Isso Sim, não é um problema, porque isso na verdade é uma estratégia
de marketing que vem de outras mídias, né, Sim. o que é diferente é a questão de ser um vídeo muito curto. Eh, o que é o problema é quando esse marketing é mais importante do que o conteúdo, né. Às vezes isso é mais, como é que eu posso dizer? Principalmente no TikTok, onde você a lei é produzir conteúdo demais, às vezes não existe, como eu posso dizer, um controle de qualidade, é só feito, conteúdo, conteúdo, conteúdo o dia inteiro, né, a semana inteira, e não se controla muito, a qualidade daquilo, né. Não tem um aprofundamento, né, a pessoa só fala: "Ai, esse livro aqui ele é sensacional", e Isso. às vezes a pessoa leu 3 capítulos. Tem chance disso acontecer. E aí, a biblioteca é importante nesse sentido também, porque enquanto mediação, a gente tem que considerar, eu não estou tirando o mérito do livro que faz sucesso no TikTok, mas, como eu disse, muitas vezes, esse livro vai fazer sucesso por quê? Porque ele tem um apelo emocional, uma carga dramática muito, né, grande, um plot twist muito extravagante, personagens, né, muito que apelam muito para coisas que estão na moda e tudo mais, e aquilo ali às vezes ele, enfim, não vai ser o debate mais profundo, né. Então a biblioteca enquanto espaço de mediação, ela pode observar essas tendências e fazer ligações com outras coisas talvez que têm uma profundidade maior, né. Sim. Então você vai se você gostou disso, talvez você goste disso, né. Sim, Então eles trazem essa recomendação: "Ah, você gostou de um livro de romance? Vamos ler outro". talvez se você gostou de não sei, Assim que Acaba, de repente você goste de sei lá, algo da Jane Austen, né, que é um clássico. Sim, Não estou tirando o mérito, lógico, né, como eu com disse, certeza. mas, você pode dizer que são livros que são portas de entrada para Sim, formação de leitores, porque, no início a gente estava falando, o Brasil perdeu leitores. Na última pesquisa do Retratos da Leitura do Brasil, a gente, verificou que é o menor número de livros por ano de sempre, assim, 4 livros por ano, é um número muito baixo para brasileiros, né. Então você tem que considerar que o TikTok, traz esses livros como porta de entrada e você não pode descartar isso, simplesmente ter preconceito sim, ou dizer que livros para adolescentes, alguma coisa desse tipo. Você pode considerar como portas de entrada que são, ferramentas interessantes para você trazer mais pessoas, formar mais leitores, e a partir disso eles vão diversificar suas leituras e pensar em coisas que eles gostam, né, pensar em mais autores, descobrir autores brasileiros e, enfim, daí para frente é só sucesso. é uma questão de usar também a ferramenta ao seu favor, porque por ser uma plataforma extremamente conhecida, as bibliotecas podem falar: "Ai, você conseguiu ler esse livro aqui, você achou interessante", então igual você falou, vai trazer esse desenvolvimento dos leitores, esse interesse, vai crescer muito o desenvolvimento, tanto o intelectual, tanto na questão da fala, né, questão de escrita. Então é essa questão de usar ao favor, Uhum, né. Igual eu estava vendo que tem agora a Sofia, que é a plataforma das bibliotecas do IFB. sim. Você pode me falar mais sobre a Sofia? A gente trocou recentemente, né, foi uma grande conquista para as bibliotecas do IF. A gente trocou o nosso sistema por um sistema mais moderno, então, todas as bibliotecas a gente, colocou o Sofia está em todas as bibliotecas do IFB, e, lá os alunos, né, e também a comunidade externa, embora a comunidade externa ela não possa pegar livros emprestados, eles podem consultar o nosso acervo, né, que é um acervo muito rico. E o Sofia ele permite tanto a consulta, como ele está integrado também com a nossa biblioteca digital. A gente tem uma biblioteca digital com milhares de livros, digitais, e a gente sabe que é importante, né, porque, Sim. como eu disse, né, embora os livros físicos caíram em vendas, e muito disso é porque as pessoas agora estão nos ambientes digitais, né, então você Que as precisa pessoas ter essas que opções, as né. pessoas elas estão buscando essa facilidade, né. Esse imediatismo ele vai também na questão de livros, então assim, essa biblioteca digital facilita muito pra galera que não gosta de comprar um livro físico, que aí tá na ponta
da palma da mão, né. Assim: Isso. "Ah, eu vou ler esse livro aqui que tem lá na biblioteca do IF". Então, assim, é uma estratégia benéfica tanto para os alunos, tanto para os servidores. Sim, a nossa biblioteca digital atualmente ela é para os cursos de graduações, professores e técnicos, e pós-graduação também, né. Mas é uma ferramenta muito boa essa integração, né. Agora os alunos, não precisam ficar entrando em mais de um site para poder acessar a biblioteca digital. Então lá vocês vão ter tanto acesso ao que tem em termos de acervo físico nas bibliotecas, quanto de acervo digital, que aí, em qualquer campi, o aluno pode ter acesso a esse material. Então, assim, foi algo muito bom, inclusive eu convido a todos a entrar, né, checar o site o novo site das bibliotecas, ele está muito legal, e tem as novas aquisições, a gente coloca lá, tem tudo, dá para checar tudo lá que tem de novo, né, para quem, né, como você é uma leitora ávida, você que Sim, tem que descobrir um livro novo a cada semana, sim. também não precisa ser só no TikTok, no site da biblioteca também tem lá o que tem de novidade, tá. Você que está indo acessar o site da biblioteca. E Sim. como é que funciona esse acesso? Você pode entrar pelo portal do IFB, lá tem a aba das bibliotecas, né, no menu, Sim. e, clicando lá você já abre, integrado, você abre e você vê o site que é de todas as bibliotecas, né. Nossa, que Mas interessante. claro, eh, se você quiser visitar a biblioteca também é muito importante, não precisa ficar só, no na Sim. biblioteca olhando os livros das bibliotecas digitais, né. A gente tá lá para ajudar quem precisar, né. Não, e até porque é muito satisfatório você chegar numa biblioteca, você ver aquela quantidade de prateleiras lotadas de livro. Eu, particularmente, eu adoro entrar em biblioteca, se me deixar lá dentro, eu fico a pessoa mais feliz do mundo. E as nossas bibliotecas são lindas, assim, você mesmo as menores, né, eu trabalho em São Sebastião, então é uma biblioteca um pouco menor, mas é tudo feito com muito carinho, né, então a gente, tenta acolher a demanda dos alunos da melhor forma possível. Então, desde as enormes, né, como a do Campus Brasília, até as pequenas, eu acho que, a curadoria que é feita, o atendimento é sempre feito com tudo com muita atenção. Então, eu recomendo a visita aos alunos. E eu acho que é importante também para os alunos, para quando eles chegarem lá, justamente esse trabalho que é feito por vocês, que trabalham nas bibliotecas. Esse trabalho de carinho, esse trabalho de amor, esse trabalho de atenção, de chegar e falar: olha, vamos ler isso aqui, olha como esse livro é bonito. E tem muita gente que gosta de ler o livro quando vê a capa. Sim, com certeza. Então, assim, é uma experiência de vocês estarem lá junto com os alunos e eu particularmente acho isso muito bonito. É, sim. Não, sou suspeita, né, eu não posso falar muito, porque eu adoro trabalhar na biblioteca e tô lá para receber os novos alunos, os antigos também, quem quiser visitar. E a gente está tentando, né, trazer essa discussão aí das redes sociais para nossa realidade também, o máximo que a gente pode, né. Sim, é tudo uma questão de adaptação, né. Uhum. Você, as livrarias, as bibliotecas, elas vão se adaptando com a modernidade. Então elas vão Sim, se atualizando, elas vão melhorando, e sempre com esse trabalho de carinho e de amor por trás, né. sim, claro. É isso mesmo. Eh, eu acho que, pra mim, igual eu estudei escola pública a vida inteira. Uhum, Esse trabalho feito pelos bibliotecários como você que estudaram uhum. é muito importante, eu acho que ele é crucial. Igual eu te falei, O Pequeno Príncipe foi o primeiro livro que eu li completo. Então foi um livro que abriu as portas da literatura para mim. Foi um livro que mudou o meu pensamento de vida e foi um livro recomendado por uma pessoa da biblioteca. Sim. E foi uma pessoa que eu fiz amizade por anos, pessoa que eu falo até hoje, que até hoje me manda livros: "Ai, chegou esse livro Ai, aqui que na legal. escola". Então, assim, eu acho que é crucial. Sim. Eu leio cerca de quando eu estou com muitos livros disponíveis na minha casa, que agora eu já estou tendo que repetir,
Eu leio 2, 3 livros, às vezes, por semana. Nossa. Então eu acabo lendo muito livro, fora as Aham. coisas da faculdade e tudo mais. Mas, assim, a leitura ela é crucial para a vida, Uhum. não só para o desenvolvimento, mas para a vida. Sim. Então eu acho muito bonito esse trabalho que você faz, de verdade. Ah, obrigada. Eu tento, na medida do possível, fazer recomendações também, porque, claro, eu não leio tanto quanto você, não nessa época da minha vida, né, eu já li mais, mas eu tento estar sempre lendo justamente o que também, além minhas escolhas pessoais, né, eu tento dar uma olhada naquilo que tá nas tendências, né. E como a nossas bibliotecas, né, a curadoria feita pelos nossos bibliotecários, no geral, tenta adquirir esses livros que estão entre os mais vendidos, eu tento ler para poder justamente fazer isso, né, recomendar para um aluno que eu sei que, tem alguns alunos que eles vêm e estão sempre pegando o mesmo gênero literário, né, então a gente já sabe mais ou menos: "Olha, chegou tal livro, acho que de repente você pode gostar dele, dá uma checada e me diz o que que você acha". E claro, né, nem sempre vai ter um resultado bom, às vezes a pessoa não vai gostar, mas isso é importante também, né, Sim. porque, as redes sociais elas trazem um pouco disso, você não pode mais, eh, ser decepcionado, né, você tem que só ver o conteúdo que você gosta o tempo inteiro, né. Sim, Eu acho que é importante você, às vezes, ler algo que você não gosta, porque aí você, tem um repertório crítico maior. Bom, eu não gosto disso, por quê? Por isso, por isso e por isso. Então você tem um ganho, na verdade, né. sim. Então, embora, às vezes essa recomendação não seja de todo certeira na mosca, né, eu não tenho medo de recomendar livro para os alunos, não. Eu queria te agradecer por você ter vindo, por você ter falado tudo sobre o BookTok, falado sobre essas recomendações que você faz para os seus alunos. Eu acho muito importante esse trabalho e eu queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre o que você acha da leitura. Ah, eu acho que a leitura é essencial, né. Eu já, né, fiz esse pequeno comentário aqui, mas, eu também adoro ler. Eu acho que você exercita essa questão da concentração, eu acho que a gente está perdendo um pouco disso. A concentração ela vai, contribuir para outras coisas na nossa vida, né, não é só, eh tá ali lendo o livro, então você vai precisar se concentrar em outros aspectos da sua vida também. E fora o fato de que quando você entra nesse momento ali, no seu momento ali, que você está lendo aquele livro, que você entra naquela história, isso te traz um sentimento de prazer, né, e é um sentimento que ele não é imediato, ele é construído aos poucos. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência, né. É triste ver que tem algumas pessoas, né, conforme foi eu falei aqui de alguns dados do retrato da leitura no Brasil, eh, 4 livros por ano, ainda eu, na minha experiência, assim, no que eu vejo, às vezes é até um número alto, né, algumas pessoas não leem um livro por ano, isso é muito triste, então, a gente tem que pensar no que a gente está perdendo ao não tirar esse tempo também para pra ler, né. Eu sei que talvez algumas pessoas não disponham de tanto tempo, né, mas 10 em 10 páginas por dia, né, em 20 dias você lê um livro de 200 páginas, então Sim. é muito não é um tempo grande, né, que você vai gastar para Às tentar. vezes você consegue ler 10 páginas num ônibus, às vezes você consegue ler Sim, num, num engarrafamento que você tá vendo que não vai conseguir sair. sim, Então, são 10 páginas que em uma próxima semana podem virar 15, podem sim. virar 20. Então, é uma construção diária e Isso, contínua. isso. E é uma decisão também, porque a gente disse 20, 10 páginas, às vezes a gente passa uma hora passando vídeo no nas redes sociais, né, e você poderia estar lendo um livro, né, e que poderia estar ganhando não estou falando de livros, né, sobre super intelectuais, às vezes você está ganhando apenas um momento com você mesmo, né, Sim, em que você não está, só se entretendo até morrer, você está também tentando, ter aquele momento consigo mesmo, ouvindo sim. a voz na sua cabeça, isso é muito agradável também.
Estimula muito a questão da imaginação também, né, Imaginação, criatividade, né, repertório, repertório. vocabulário. Então, é isso. E se você que está nos assistindo se sentiu à vontade para buscar e ler mais livros, lembre-se que a leitura, ela pode mudar vidas. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio.